Café na Praça com Diogo Carneiro. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast no qual eu converso com pessoas de Viana ou com ligação ao Alto Minho, que nasceram ou que têm ligação ao Alto Minho. Já me estou a confundir um bocado, porque finalmente tenho comigo uma pessoa com quem eu queria falar desde a primeira temporada e que finalmente hoje conseguimos encontrar um tempinho para falarmos. É o Diogo Carneiro. Ele trabalha no Centro Qualifica, que já vamos tentar perceber ao certo o que é isso, que também é uma parte que eu não conheço da vida dele. Eu já o conheço há alguns anos, mas quando o convidei foi por causa mais de ecos do que propriamente por causa da sua vertente mais profissional. Mas sim, vou falar com ele como é habitual, começando com a pergunta da praxe. Mas antes disso, Diogo, muito obrigado por ter aceitado o convite para este Café na Praça. E começo contigo, como com toda a gente que comigo fala, que é perguntando em pequeno, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Obrigado, eu, Zé, pelo teu convite. É um gosto conversar contigo, como sabes, embora isso não tenha acontecido nos últimos anos, porque cada um segue a sua vida, não é? E as suas direções. No entanto, passando agora à resposta da tua pergunta, o que é que eu queria ser quando fosse grande? Sabes que eu nunca tive assim uma ambição ao ponto de eu dizer quero ser isto. Se calhar em adolescente, quando comecei a dar os meus primeiros passos a tocar em banda, se calhar até na altura até pensava que podíamos, enquanto banda, chegar um bocado a outros patamares e conseguir até eventualmente fazer daquilo um hobby, mas nunca vida. E conseguir angariar um extra através disso. Talvez possa considerar isso como um dos meus sonhos, mas nunca fui aquele tipo de pessoa que ambicionava, sei lá, ser carpinteiro, ser veterinário, ser bombeiro, como muita gente, ou astronauta. Portanto, a minha resposta a isso não existe, Zé, porque nunca tive uma profissão de sonho que quisesse seguir. Tive sim áreas de interesse que fui descobrindo ao longo do meu crescimento pessoal. E acabei por enverdar por elas, fui-me conhecendo aos poucos. Nunca fui a pessoa que quer seguir isto e sigo esse caminho, não. Fui sempre descobrindo o que é que gostava e assim fiz, segui assim o meu caminho. E quais são essas áreas de interesse, então, onde tu te foste metendo, onde foste As explorando? minhas áreas de interesse, opá, tenho algumas, umas mais fincadas que outras, naturalmente. Uma das minhas áreas de interesse maiores, que até enverdei por aí nos estudos académicos, foi a Sociologia, porque na altura em que eu estava a terminar o 12º ano, eu fiquei ali um pouco fascinado com a psicologia, da forma como é que a psicologia funcionava, de ser humano para ser humano. Só que não era bem aquilo que eu procurava, porque eu não queria estudar a construção, ou neste caso também, se fôssemos a ver num prisma de consultas, a desconstrução do indivíduo para indivíduo só. Sempre me agradou mais olhar para um amplo maior, mais geral, mais social, e acabei por seguir a área de Sociologia, até porque na altura também não tinha bem assento o que é que eu queria fazer a nível profissional e sabia que a seguir Sociologia me abria portas a trabalhar em vários tipos de empresas, nem que fosse na parte de recursos humanos, e a partir daí sentia-me que tinha um leque de escolhas mais abrangente, embora haja muito estigma de que quem tira Sociologia que geralmente trabalha fora da área, e acontece em alguns casos, como em todos os cursos, como em todas as licenciaturas, como em todos os mestrados. Mas, opa, no meu caso foi mesmo para me salvaguardar, porque eu, como eu já tinha dito, não tinha nada vincado para seguir e quis seguir uma área que me desse abrangência. Também pensei em economia, mas depois fiquei a pensar que se calhar era mais chato depois ter conversas com outras pessoas a falar sobre as minhas dúvidas, até que me disseram: "Opá, não vais contra aquilo que tu queres", e eu pensei: "Pois, de facto, não vou". E eu, como nunca fui uma pessoa aficionada pela lógica, no caso da lógica digo matemática, da química, da física, nunca gostei das ciências de lógica, e entretanto decidi enverdar por outro caminho, embora tenha tirado ciências e tecnologias no secundário, um erro que hoje me arrependo. Sociologia, eu não sabia que tinha sido. Então, se eu disser Mafezoli, diz-te logo alguma coisa. Diz, desculpa, Mafez Ali. Sim. Diz, Mafez Ali. Eu digo-te isto porque no meu Estou. primeiro ano, quando estava a tirar o meu curso de comunicação, tive Sociologia no primeiro ano e o meu professor era o Jean-Martin Rabot, não sei se não me diz alguma coisa ou não. Opa, diz, foi o meu orientador na tese de mestrado.
Pronto, então diz bastante. Uma Opa, diz personagem mais ou muito menos porque peculiar. eu na parte de mestrado já não estava bem embutido no percurso escolar, porque eu fui tirar a licenciatura para Coimbra. E terminada a licenciatura, eu queria continuar a estudar, queria tirar mestrado. Só que, opá, estar em Coimbra estava a ser dispendioso para os meus pais. Naturalmente eram eles que me financiavam. Eu nunca trabalhei para pagar o curso ou os custos de vida. E então foi uma questão de lógica. Pá, eu quero continuar, mas Coimbra tenho que pagar o arrendamento de casa, a alimentação, o transporte, que eu gostava de vir cá acima à barca, ao Alto Minho à barca, a miúdo, gostava de vir de semana a semana, por norma vinha, ou 2 em 2 semanas. Pá, e era muito dispendioso e também queria estar mais perto da minha família, dos meus amigos e das minhas coisas, que a minha vida é toda aqui, basicamente. E decidi ir para Braga e tenho que ser honesto, arrependi-me de ir para a UEM, porque percebi que a Universidade do Minho, no que toca a ciências sociais, pelo menos na minha experiência, não me parece que seja muito evoluída a nível de metodologia de ensino. Pode ser também ter sido mestrado, mas comparativamente a Coimbra, parece-me que fica ainda uns bons furos atrás. Pá, e estou a falar já em 2017, por aí, 17, 18. E pronto, e entretanto, eu escolhi trabalhar também com a comunicação, lá está, como estamos aqui, como tu também, mais uma vertente vincada para aí, e o meu tema de tese, de mestrado, foi, deixa eu ver se me recordo, a sociologia como um vetor de comunicação no panorama das redes sociais. E foi com o Ramon, foi ele o meu orientador, ele ia-me dando diretrizes, mas poucas vezes estive com ele para fazer a tese. Aquilo foi feito trabalho quase todo por mim, ele ia-me corrigindo umas coisas, dando umas dicas, mas não foi assim um acompanhamento muito fincado, até porque eu ia poucas vezes a Braga para ir à universidade. Ah, não, eu estava a falar mais dele porque foi a personagem. Era uma rica personagem que nas aulas dele era equipas que nós fazíamos com os nomes que ele ia lançando para o ar de sociólogos e de pensadores contemporâneos do pós-modernismo, etc. E tal, e nós íamos fazendo, um era o de defesa esquerda, outro era o de defesa direita, porque era a quantidade absurda de nomes que ele lançava durante as aulas e achei piada quando tu falaste da sociologia só por causa disso, porque me faz sempre lembrar aquele franco-alemão careca com um sotaque vincado da zona da Alsácia, acho que é a Alsácia que ele está sempre a falar, ou é a Alsácia ou Lorena, é sim aquela zona que está entre a França e a Alemanha, que foi disputada por uns e por outros, e pronto, foi, de certa forma fizeste-me recordar o Rabo. E tirando essa parte essa área de interesse, que já me falaste, fala-me de outra então agora. Há outro interesse que sempre tive desde miúdo foi a música, principalmente a nível cultural, podemos falar das artes, sei lá, podemos falar de poesia, de literatura, de escultura, de cinema. Mas a que mais me interessou foi sempre a música, talvez por influências também internas, familiares. Decidi começar a aprender a tocar instrumentos e a partir daí vinham os discos. Eu tinha gosto em colecionar discos e ainda tenho, não tanto hoje, porque não acho que seja tão prático devido à questão do streaming. Sempre quero ouvir música opto pelo streaming, a não ser no carro, só os discos no carro. Leitores de vinis, também gosto de colecionar um ou outro, mas acho que não compensa no meu caso, porque só tenho um leitor na sala. Poucas vezes paro em casa, na sala tão pouco, que a sala é monopolizada pelos meus pais, basicamente, que eu moro com eles, e poucas vezes ponho os discos a tocar, também porque não passo muito tempo em casa. Portanto, para não me perder aqui, então comecei a tocar pela guitarra, na altura era um instrumento que tinha mais acesso, porque se quisesse aprender bateria, se quisesse aprender a tocar baixo, como aqui na Barca é uma zona mais, consideremos, com menos opções de instrumentos, ou era piano ou guitarra, e ficavas num nível um bocadinho rudimentar. Decidi pegar, fui autodidata, fui aprendendo através do YouTube, através de trocar conhecimentos com outras pessoas que tocavam, e fui evoluindo até que comecei a tocar em banda. Não fazia ideia de como é que era um processo de gravação, nós tocávamos mesmo para nos divertir. E o gosto, opá, ficou até aos dias de hoje, embora não toque tanto hoje em dia. Continuo com o gosto da música, de ouvir e de escutar. E daí o Exos Lima, depois, que também daqui vem a parte do meu amor e não só, de outros amigos meus que puseram o projeto de pé, o nosso amor à vila, de potenciar a vila e juntar também com os nossos interesses musicais. Mas Isto na antes altura de da formação entrarmos no do EX, festival. há uma coisa que disseste que é foste autodidata. É algo que eu tenho cada vez mais tido contacto, é que
apesar de tudo, há muita gente que ainda acaba por aprender a tocar um instrumento de forma sozinha, por si, vai experimentando e vai fazendo. Sentes que, de certa forma, isso deixa-te em desvantagem em relação a quem teve aulas, ou não é uma questão que se coloca? É uma ótima questão, é uma questão muito pertinente, porque eu também cheguei a ter aulas. Porque eu na altura, quando comecei a tocar, eu não fazia ideia nenhuma de como é que se pegava num instrumento, não fazia ideia sequer se a guitarra era para pisar cordas, onde é que era para as pisar, como é que se tocava aquilo, não fazia. O que eu fiz foi ir para a escola de música, para a escola municipal de Ponta Barca, para a escola de música apoiada pelo município, aprendi os princípios básicos, como a dar acordes, aprendi a ler pautas, algo que não me interessava para nada, na verdade, mas isso é outra conversa. Depois disso senti que estava estagnado, porque a professora só me punha a tocar canções populares portuguesas, não é que eu não gostasse, que eu gostava de tocar umas canções de Rui Veloso, de Ala dos Namorados, por aí fora. Gostava, mas cheguei a um ponto que já não era o suficiente, porque eu comecei por ouvir discos de blues e eu queria começar a soar como aqueles gajos soavam. E senti que ali já não estava a desenvolver. No entanto, também tenho um primo meu que toca, entretanto ele começou-me a ensinar umas coisas, porque ele andava lá já num conservatório em Famalicão, grande diferença, e começou-me a ensinar umas coisas. Eu acho que ser autodidata é bom, sim, mas poder ter um acompanhamento em que desenvolves tudo, em que vais já, eu não quero estar aqui a amassar com teoria, mas em que vais a partes teóricas que são importantes de saber para desenvolveres enquanto músico, para criares, que eu gosto de criar, eu gosto mais de criar do que executar. Para mim essas ferramentas são extremamente necessárias e senti que já estava a ficar para trás, que não estava a desenvolver-me, decidi sair. Depois optei por ir para outra escola de música, desta vez foi nos Arcos. Eh, Opa, o princípio era o mesmo, era o professor chegava-me lá com uma cantiga: "Vamos tocar esta canção", eu aprendia a canção do início ao fim, pá, mas eu pensava: "Eu quero aprender teoria, eu não quero estar só aqui a aprender prática, eu quero desenvolver, quero chegar mais longe no conhecimento do instrumento". Pá, a partir daí desisti de andar em galas, porque nem não estava a avançar, eles não me ensinavam coisas básicas, que hoje em dia considero que são básicas. Por isso eu acho que quem pode ter um acompanhamento personalizado, isto com alguém que tenha capacidade, tanto a nível, didático, que é muito importante, como a nível de conhecimento, eu acho que é o perfeito, é juntar o melhor dos 2 mundos. Depois, quando chegar à altura, se tu enquanto aluno consideras que aquele professor já te ensinou tudo, pá, ou abandonas ou continuas a ir tocando com ele, mas o professor também aí acho que deve ser sincero e dizer que: "Olha, já não tenho mais nada para te ensinar, agora é só praticares". Claro. Diz-me uma coisa, então como é que estás a nível de banda? Ainda estás em alguma ativamente ou nem por isso? Não, desde que tivemos os Moby Dick ali em Rapaz, olha, um deles o Zé, tu conheceste também. Ah, depois nós, na altura, acabámos por ir para a universidade e nós costumávamos ensaiar às sextas-feiras. Pá, sabes como é, depois um vinha, outro não vinha, começou a haver desinteresse, um estava no futebol, queria se dedicar mais ao futebol, o outro estava muito metido na associação de estudantes, queria se ficar mais ficar por ali, opa, era preciso, nós éramos 4 e quando é assim é difícil, ou rumam todos para o mesmo lado, ou é completamente impossível conseguires conciliar as coisas. Depois acabou por haver um desinteresse, opá, e acabámos por não tocar mais. Entretanto, eu continuo a tocar, às vezes gravo coisas, mas de forma mais rudimentar, também já não tenho tanta disponibilidade para isso, infelizmente, e às vezes também consigo tocar com malta, mas isso já é mais raro, tornei-me mais um lobo solitário neste momento, do que propriamente um cão de matilha. Mas ainda foi através dos Moby Dick, corrija-me se eu estiver errado, que surgiu esse desejo de criarem o Ecos do Lima. Explica-me lá então, para quem, principalmente para quem não conhece, que festival é esse? O que é o Ecos Ok, do Lima? o Ecos de Lima tem muitas vertentes, tem muita história. Os Moby Dick tiveram um pequeno papel lá, não vou dizer enorme porque foi pequeno, porque na altura da fundação do festival, em 2015, a ideia de o fazer era potenciar o Choupal de Ponta Barca, a ter algo ali. Ouvi dizer que já tinha tido lá o Folk Celta. Só que nesta altura o Folk Celta estava a ser desviado, estava a ser no Campo da Nuxa, que é hoje o campo, chamado também de Campo Terras da Nóbrega, que é onde organizam concertos assim maiores de São Bartolomeu ou festas das tradições.
por aí fora, quando queres festas com barraquitas, costuma ser lá. E o Choupal, eu não sei se tu conheces o espaço, não conheces? Aquilo tem um potencial lindíssimo e nós decidimos, por que não articular aqui uma coisa assim porreira, fazer aqui um festivalzinho, para ver como é que as coisas correm. Opa, e na altura, como nós já estávamos a tocar com banda, conhecíamos outras bandas e bandas daqui da zona. Havia, na altura, por acaso, é curioso, havia um circuito bem mais forte de bandas aqui pela zona do Alto Minho do que há atualmente. Talvez isso venha ao desenvolvimento de estilos musicais, a passar pelo trap e pela música mais eletrónica, talvez também por causa da facilidade que já há em gravar, que as pessoas já não precisam de muitos músicos para gravar, disponibilidade da vida das pessoas para se juntarem, pronto, pode ser N fatores, olha, questão sociológica, podem ser N fatores aqui a condicionar. Mas pronto, como nós conhecíamos bandas, nós tocávamos aí por alguns sítios em Viana, na zona de Viana principalmente, e conseguimos fazer um cartaz super barato, que ainda me lembro disso, fomos lá nós tocar, os Malabus, que era uma banda da Barca também, isto tudo a custo zero, os Mantra, que eram de Viana, não sei se chegaste a conhecer, assim para a onda do Stoner, na altura em que o Stoner estava a bater bem, também vieram tocar de graça, eles eram nossos amigos. Vieram os Big Red Pana na altura, de Ponte Lima, também nos dávamos bem com eles, conhecíamos alguma da malta de lá. E depois também chamámos os Sunflowers, se não me engano, para a primeira edição, por um preço irrisório, e os Moonshiners de Aveiro. Nós fizemos o cartaz, eu lembro-me que rondou os 300 e qualquer coisa euros, aquele cartaz da primeira edição. Pronto, foi uma edição muito experimental para ver como é que corria. Tivemos um palcozinho de festa, um sistema de som um bocado rudimentar. Experimentámos para concertos, o show para lá à tarde não funcionou, também era a primeira edição. À noite até correu mais ou menos bem. E depois ficámos a pensar, opá, isto aqui, vamos para a segunda edição. E começámos assim a desenvolver o festival, crescer cada vez mais, porque há aqui uma à parte, porque tu falaste do Moby Dick no festival e eu até me esqueci de dizer. Talvez tenhas dito isso porque nós na organização, na primeira edição, nós éramos, se não me engano, éramos seis. Seis, que um deles acabou por nem sequer ir para a primeira edição, porque depois arranjou emprego e teve que sair da barca. Éramos cinco, então, considerado assim. Três deles pertencíamos à banda. E depois era um amigo nosso, que ainda hoje está na organização, e o outro era o Barros. O Barros já não está connosco. Basicamente, quem ficou na organização desde a fundação até aos dias dois sou só eu e o Nelson. Entretanto, a equipa foi mudando, o festival foi evoluindo, entraram outras pessoas que deram outro dinamismo ao festival, claro, como era necessário, e conseguimos desenvolver um conceito à volta do festival nos últimos anos, que só aí é que conseguimos redescobrir e descobrir ao mesmo tempo o que é que queríamos seguir com o festival. Claro que isto é sempre mutável, o que é hoje, se calhar para o ano ou daqui a 2 anos já não é, mas nós gostamos de seguir muitas diretrizes da linha de comunidade, porque é muito importante ressaltar isto, porque o festival só é possível fazer porque pá, a malta da barca se identifica muito com a causa e eles são fantásticos. O festival, lá está, não é nossa organização do núcleo duro, o festival é de todos. Toda a gente que pode ajuda, nem que seja a levantar paletes para montar bares. Há sempre pessoas que eu sei que posso chamar para vir montar os bares comigo, que vêm, todos os anos. Há pessoas envolvidas fora da barca, para montar exposições, para vir lá com a parte criativa. Temos amigos da Alemanha que vêm sempre à barca nessa altura para tratar de DJ sets, para fazer do género do boiler room, tratar também da instalação que fazemos em frente ao Grêmio, sim, porque o DJ set não é no Choupal, lá está, isto teve a ver com o crescimento do festival. Começámos também a evoluir o festival para outros sítios da vila, quisemos explorar outros sítios e é isso que temos vindo a fazer de ano para ano. Cometemos erros em alguns sítios, evidentemente, aprendemos com eles e tentamos melhorar sempre, embora saibamos que é muito complicado conseguir ter a logística 100% perfeita num evento que é um microfestival, mas acaba por ser muita coisa a acontecer e é preciso estar atento a muito detalhe, principalmente durante o ano e então nos dias de festival nem se fala, nem se fala. É muito trabalhoso. Mas qual é o estilo, se há um estilo de música predominante no festival? Ou achas que já nem é um festival de música, é um festival mais abrangente? Porque tens falado Cada vez bastante menos, dessa área de cada vez, comunidade. sim, cada vez menos é um festival de música, cada vez mais o Ecos de Lima, cada vez mais não é, continua a ser um festival, mas já não é bem um festival, porque nós queremos levar o Ecos de Lima também durante o ano, em pequenos eventos que fazemos na vila. Nós não gostamos de fazer eventos soltos, de como por exemplo, olha, lembraste, vamos fazer um concerto aqui. Pronto, esse concerto tem que ter um contexto, tem que ter,
tem que ter algo por trás, não é só vamos fazer um concerto por fazer. Eu posso dar um exemplo, nós lembrámos de fazer, acho que foi neste outono passado, inverno, fizemos, decidimos, pá, queríamos fazer cinema, mas como? Não estávamos a ter ideias, e decidimos fazer um ciclo de sessões de terror de cinema. O que é que fizemos? Fizemos essas sessões em vários espaços. Fizemos uma delas no corte de ténis, lá da Barca, em que alugámos um projetor e a tela, sistema de som, montámos as cadeirazinhas lá. Foi um cinema ao ar livre muito porreiro. Fizemos uma segunda parte do cinema, já passado em um mês, no Solar de Vinhão, e depois outra parte, com outra exibição no Chill Out Café. Ah, Lá está, não foi um evento que caiu em solto, percebes? E é isso que é o EcoSlim, é promover esse tipo de atividades ao longo do ano. Embora com o pouco budget que tínhamos e também com o tempo limitado, tentámos sempre fazer alguma coisa. Olha, agora no 25 de Abril também fizemos um evento porreiro, lá está, tem que ser, nunca pode ser solto, que foi as histórias do 25 de Abril na Barca, em que convidámos várias pessoas para vir para uma tertúlia em que a Inês Porto Carreiro mediou. A Inês é uma amiga nossa e ajuda muito no Ecos, desde workshops com crianças de leitura até a tratar de partes de poesia. Também já fizemos o Cine-Concerto, a propósito, mesmo durante o festival. E lá está, foi muito interessante ouvir essas histórias dos senhores todos que estavam aqui, que diziam que o tempo era pouco para tudo, que a revolução chegou aqui mais tarde. Foi muito interessante ouvir aquelas histórias da falta de liberdade que havia aqui, que ainda por cima num meio mais pequeno, que ainda era pior. E eu fiquei fascinado com aquilo. Depois, no fim, tivemos um concerto para acabar, mas lá está, foi um concerto embutido naquele evento. O evento principal eram as histórias de 25 de Abril. E é isso que queremos fazer com o festival. Eu não quero fugir à tua pergunta de estilo Não? de música. Mas é para fugir? Começou por ser um festival alternativo, até porque na altura havia muitas bandas a aparecer em Portugal. Hoje já não conseguimos arranjar tantas para a qualidade que queremos ter. Eu não digo que não há qualidade a aparecer em Portugal, porque há, mas acho que grande parte das bandas, pelo menos as que conhecemos, não se enquadram ali. Acredito que haja muita boa banda que a gente não conhece, que podia pôr. Mas também já são 10 anos de festival, já precisamos dar um passo maior, um bocadinho a nível de bandas, e não podemos comprometer de maneira nenhuma a qualidade das bandas que contratamos. E cada vez o festival é mais experimental. Depende muito do que está a aparecer, e nós jogamos muito nesse sentido com o mercado. Até porque temos tido dificuldade com o mercado português ultimamente, devidamente por causa dessa tal questão. Mas Há, há tem uma sido. coisa que eu sempre quis perguntar que era, vocês nunca tiveram, epá, já na altura, há 10 anos, que no fundo são quase 10 anos, já havia excesso, não há excesso, acho que não considero que seja excesso, mas há muitos festivais. E o Alto Sem Minho, se dúvida. calhar, deve ser dos distritos que, por população, tem dos melhores festivais de vários estilos e géneros de música a nível nacional, tanto da eletrónica Concordo. como ao metal, como depois o alternativo, que de certa forma considero alternativo de Coura e dessa área, mais o histórico Vilar de Mouros. Mas ainda assim, ainda tem a ver, por exemplo, no ano passado surgiu o Ponte Lima, vocês surgiram há 9 anos. Quando surgiu e o que vês agora, essa deriva que tu tens falado, que essa outra forma de trabalhar o festival também prende-se com a quantidade de festivais que existem por aí e não haver um espaço de crescimento em relação a ser só mais um festival de música? Essa conversa nós já esmiuçamos muitas vezes entre nós, a organização, porque, então, olha, tens um exemplo do Rodelos que acabou, foi uma pena ter acabado, não sei se sabias, mas eu vi, os gajos anunciaram que não iam continuar com o festival. E nós temos sempre essa discussão, é por isso que é muito importante dar uma identidade ao festival e saber os passos que queres seguir, porque senão corres o risco de cair em mais um. Pá, por muito que o Festival de Ponte Lima, deste um bom exemplo, o Festival de Ponte Lima é um festival que traz bandaças, sem dúvida alguma, tem ótimo cartaz, mas é mais um. Eu daqui a uns anos, não sei até que ponto é que se o Festival de Ponte Lima vai continuar ou não a existir, precisamente por causa disso, porque aquilo não tem identidade nenhuma. Paredes de Coura, pronto, já tem o nome cimentado, Neopop, o Barroselas Metal Fest, o Vilar de Mouros, estamos a falar de festivais já que estão lá em cima e que têm a identidade deles bastante vincada já. Agora, os que começam a aparecer, o Ecos nunca vai, opa, eu só arrisco para dizer que nunca vai sair muito deste patamar, vamos sempre evoluindo um ano para o outro, mas nunca vai deixar de ser um microfestival, não é isso que nós queremos, não é o caminho que queremos seguir, queremos que seja sempre um festival do povo, para o povo, enquanto seja possível, até por questões económicas, que não é fácil, nada fácil pôr um bicho destes de pé com tão pouco orçamento que temos, é jogar, às vezes é dar tiros no escuro, é preciso arriscar.
E é por isso que o festival também é gratuito, tu não vês por aí festivais gratuitos, quase. E ultimamente, tu tens razão, houve uma grande explosão de festivais aqui há uns tempos, mas neste momento já muitos deles já acabaram. Eu lembro que apareceu aí o Reverence, era lá para baixo, acho que era para a zona do Alentejo, não me recordo, também foi um que acabou, é que eles aparecem e desaparecem. Eu acho que o que é difícil num festival é que construís uma identidade, mantê-la e claro, evoluí-la à medida que o próprio tempo vai passando. A partir do momento que consegues juntar esses fatores, eu acho que é difícil acabarem com um festival. Agora lá está, é importante ter também uma disponibilidade de tempo emocional para o fazer, que no nosso caso, nós todos temos trabalhos diferentes de organização e o tempo livre que temos, de algum dele, dedicamos ao festival, isso sem dúvida alguma. E eu percebo a tua questão. Há muitos bons, aqui para cima temos sorte. No país não creio que seja tanto assim, porque ou tens o tipo de festival de massas, nós a Live, mesmo o Paredes de Coura, é um festival de massas, ou até agora o Vilar de Mouros, que está com uma aposta muito forte na propaganda. Se bem que o Vilar de Mouros também considero que seja um festival que já está a viver na sombra do passado. Já não vou lá há uns anos, mas fui aqui quando eles fizeram uma edição de retorno, não sei se foi em 17 ou 18, aquilo opá, correu mal. Agora não sei como é que eles estão a gerir o festival, se também é só chamar bandas e é aquilo, se tem alguma magia por detrás que também não posso falar sem conhecimento de causa, mas é o que eu te digo. Acho que é preciso ter esses ingredientes todos para conseguir que um festival não acabe e que continue a evoluir, porque estagnar com um festival é morte do artista. E olha, tens o exemplo de Paredes de Coura, deixaram de aparecer muitas bandas alternativas e o próprio Paredes de Coura está a ser obrigado a repetir cartaz já de outros anos, porque não conseguem contratar, e naquela altura há N festivais, porque eles competem com a Europa toda, não é? E nós, no fundo, um bocadinho também, embora não consigamos ter orçamento para ir buscar, nós temos que apanhar bandas em ascensão, só é para esquecer, como é óbvio. Agora, no caso deles, como eles têm uma competição tão grande, não conseguem trazer, e como não há coisas a aparecer, são obrigados a repetir. E acredito que muitos festivais estejam a acabar por causa disso, sabes? Também, por falta de bandas propriamente ditas, a tocar com instrumentos. Cada vez mais estamos num mundo onde o techno é mais valorizado. Vamos falar de música eletrónica no geral, vá. Uhum. Como é que tu vês o autotune? Opa, o autotune eu vejo de duas formas. Isto é sempre na minha opinião, claro que vai haver pessoas que discordam de mim, que é o autotune pode ser bem ou mal usado. Para mim, o autotune no trap, no estilo, principalmente desse estilo musical, é mal usado. Eu detesto ouvir o autotune no trap com aquela voz toda robotizada, que é uma robotização diferente do autotune que se usava nos anos 2000, no início, em hits que ficaram para a eternidade. Agora não me estou a lembrar nenhum, estou-me a lembrar de Do You Believe in Love After Love? Acho uma. Já não me recordo o título da música, que é um clássico. E o autotune é usado, é aquela exploração dos primeiros tempos, mas é usado ali com peso e medida. Depois também tens exemplos com autotune, que acho que pode ser bem usado na correção vocal. Tens um exemplo da canção do I Want to Fly Away, do Lenny Kravitz. O refrão, quando o gajo diz yeah, 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 aquilo tem autotune para estabilizar a linha vocal para não desafinar nada. Aí o autotune bem usado, quase ninguém repara, só quem tem mesmo um ouvido muito afiado é que consegue topar aquilo, quase mesmo gajos de produtores, produtores e gajos de masterizadores dentro do estúdio é que conseguem reparar naquilo. Mas lá está, acho que pode ser bem usado se for de uma forma leve. Agora, eu não sou contra quem usa de forma robotizada ou a experimentar as coisas que usa. Eu não gosto, Eu pessoalmente. falei-te dele Quem por explora essa estar- opção, acho que deve explorar e evoluir da melhor maneira. Eu falei-te dele pelo facto de estás a dizer que a música cada vez mais é para sem instrumentos, pessoas, tecnológica. Foi por causa disso que te falei daquilo que Sim, acho que sim. acaba por ser o que melhor resume ultimamente a música, que é a utilização desse. Aliás, o próprio não haver músicos a cantar ao vivo é porque não conseguem aplicar a tecnologia, não é? O playback, Exatamente. etc e tal. E muitas das vezes tens sempre, lá está, a criação a solo, tens a necessidade de levar uma banda para a estrada, tens que arranjar os músicos, tens que ensaiar, eu percebo que é complicado nos dias de hoje, e cada vez há menos instrumentos, mas ainda há misturas porreiras, há quem misture sintetizadores, ainda com vocais, eu gosto de sintetizadores pessoalmente, porque também eu não sou aqui nenhum gajo defensor de instrumentos só clássicos, não, eu também gosto de instrumentos mais vanguardistas e mais exóticos, obviamente. Agora, isto que é um facto que a música está mais eletrónica, está, porque tu com um sintetizador consegues simular uma batida de bateria, quase.
com outras coisas que tenhas que ligar, às vezes um sintetizador ou com uma drum machine, e já não precisas de um baterista, por exemplo. Consegues simular no sintetizador, gravas aquilo, consegues pôr um som a simular baixo. Pá, já abdicaste 2 instrumentos ali, só que depois as dinâmicas são diferentes, porque não há crescimento exponencial na música, não há explosão, é algo mais constante. Agora, tens o exemplo perfeito, olha, os Sensible Soccer são uma banda que eu adoro e que é bastante eletrónica e que, pá, eles juntam ali percussão com baixo, eles têm baixo com 2 sintetizadores, eles fazem uma mistura muito porreira de sons que eu gosto, mas, opá, a verdade é uma, o trio convencional guitarra, bateria e baixo já quase não existe, a não ser naqueles gajos do blues e do jazz. Diogo, diz-me uma coisa. Como é que é viver na barca? É uma opção tua? Nunca quiseste... Aliás, tu próprio disseste que quiseste viver quiseste estudar para mais perto. Como é, porque também tu tens pessoas que cresceram contigo, não é? Que fizeram secundário, Uhum, foram estar para fora, que agora voltam à barca de 15 em 15 dias, de ano a ano, ou de consoante a disponibilidade. claro. Sentes que, apesar do Alto Minho ser uma região litoral, tu és daqueles que ainda lutam, porque no fundo acaba por ser uma luta por se manter na terra onde cresceu e onde queres ficar. Como é que é isso? Eu já tive uma fase na minha vida em que não que queria sair daqui, queria ir para fora e explorar e foi quando fui estudar para fora. Pá, depois quando chegava aos fins de semana eu reparava na pacatez, no verde todo que tinha, porque eu sou uma pessoa que gosta de calma também, gosto um bocado da azáfama, mas também calma, isso também pesa muito. E só é que eu comecei mesmo a dar valor aqui ao Alto Minho, à beleza de entrar aqui, logo a vir ali de Braga para cima, já começar a ver o verde todo, e que foi aí que comecei a decidir: "Opá, é aqui que eu quero ficar, se der, vou lutar por isso", e cá estou. Se é fácil viver cá, pá, tem os seus prós e contras, como tudo na vida. A nível de empregabilidade é complicado. A maior parte das pessoas aqui trabalha em fábricas, e isso, talvez como em Viana, fábricas ou restauração, porque trabalho especializado há pouco, e acho que é isso que leva muito do pessoal a sair daqui. E depois disso, claro que a viver numa cidade tens uma azáfama de queres ir ao cinema, a uma segunda-feira às 3 da manhã vais, queres ir ver um concerto às 6 da tarde de uma terça-feira, também podes ir, que tens essa opção. Pá, agora tens outros contras, tens os preços das rendas das casas, que nem vou falar, as locações dentro das cidades também são caras, os preços são mais caros e os salários são praticamente a mesma coisa, por isso eu acho que a nível de qualidade de vida, acho que é pior, porque mesmo aqui tu podes sair, podes fazer um bocado de tudo e não gastas tanto dinheiro. Isto é olhar para a faceta económica, depois olhar para a faceta, de saúde, acabas por ter tudo, podes passear pelo rio à vontade, pelo meio da natureza, fazer desporto, tens em todos os sítios. No verão, nas cidades, as que não são litorais são uma panela, deve ser horrível viver lá. Nós aqui podemos ir dar um mergulho ao rio, temos lagoas fantásticas nas serras. Temos muita coisa boa aqui. É calmo, é pena é haver falta de dinâmica, sim, e falta de empregabilidade, mas de resto é um sítio que adoro estar e como tu percebeste, o Exo Lima foi feito com o propósito de dar dinamismo à marca e felizmente conseguimos até aos dias de hoje e queremos continuar a conseguir, naturalmente. E eu, se puder, constituo aqui família, que é um dos meus objetivos. Muito bem. Estamos quase a terminar, Diogo. E eu disse que só fazia duas questões. A primeira já fiz e a segunda é esta, que é, não é bem uma questão, é um desafio que li num livro do Agalusa, que é a dada altura no livro, no texto, uma das personagens pergunta à outra se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse? É esse o desafio que lança agora. Que dia seria esse? Eu acho que tinha de ser um dia com muitas horas, porque ia querer fazer muita coisa nesse dia. Ia querer estar com muitas pessoas, ia querer ir a muitos sítios, acho que é mais uma vez é daquelas perguntas que tem que estar vincado, Zé. É como perguntares qual é a tua banda preferida, ou qual é a tua canção favorita, ou qual é que é o teu filme preferido. Opá, não te consigo escolher um porque tenho muitos. Mas se um dia da minha vida é a tua pergunta, se tivesse que escolher um dia que vivi até hoje, eu acho que te Não respondia há que que ainda será, viver. Sei lá, eu só te eu lanço acho que te uma vou coisa responder que política. será o dia que ainda vou viver, porque acho que ainda tenho outras experiências para viver na minha vida e tenho outras sensações para conhecer, por isso a minha vida ainda é curta, felizmente, por isso com a minha pouca experiência de vida posso te responder que provavelmente esse dia ainda está para chegar. Muito bem, Diogo. Olha, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado Obrigado desta eu, Zé. conversa. Gostei sim senhor. Em É breve. sempre um gosto.
Em breve tomaremos um a sério, como deve ser. Só que se calhar em Pronto, vez olha, de quando café, puderes, dá com outra aparece coisa. por aí. No Ecos, mais que No uma Ecos semana. Lima já sabes que vou andar ocupado, mas és bem-vindo. Estás ocupado, mas há sempre tempo para dar um brinde com o fim. Sim, dá sempre tempo para dar duas treta, como se costuma Diz só as dizer. datas para quem nos está a ouvir, para não se esquecer. As As datas, datas do no Ecos caso Lima, do festival. Sabemos depois agora há toda a outra programação que vão fazendo ao longo do ano. Mas do sim, que nem sequer festival. falámos das datas, sim. As datas são de 11 de julho a 14, sendo que o 11 de julho é um dia que só é à noite, é um dia que optámos por ser mais tradicional. Isto lá está, se quiseres fazer uma edição de Ecos de Lima, Jesus, temos aqui conversa para muito tempo. O 12 e o 13 são os dias mais fortes do festival, vá, que é sexta e sábado, que é show pau, temos também um evento no Bar do Rio, com um concerto assim mais eclético. E depois o 14, domingo, é para fecharem Open DJ set no Bar do Rio, também para aquela malta que está a sair do campismo, que também temos campismo à beira Rio, parar lá um bocado e quem quiser passar um bocado de música passa, para se despedir também do festival. Boa. E eu Assim agora de forma despeço. resumida. Não, e agora despeço-me quem nos está a ver ou a ouvir. Muito obrigado por ter estado desse lado a ouvir esta conversa de café na praça com o Diogo e podendo, apareça, vá ao Ecos do Lima que vai gostar. O café na praça, volta para a semana.